Então nos ajude aí, vamos divulgar isso em nome de Jesus. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Compartilha todo dia, para que esse evangelho seja anunciado aí para todas as pessoas. E eu aqui só vou trazer uma palavra, porque a mensagem já foi ministrada. Quem já foi ministrado pela palavra aqui? A gente só vai aqui estar complementando alguma coisa. João capítulo 1, verso 9, amém? Verso 29, perdão. Vamos para a palavra? Vamos ler? Palavras de João Batista. Preciso de mais retorno aqui. João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos declarar juntos, igreja? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez. Que tira o pecado do mundo. Você crê nisso, irmãos? Então vamos aplaudir a Jesus. Aleluia! Hoje, por conta do comércio, houve uma desvalorização do feriado de Páscoa. Por conta do comércio, houve um desvio. A Páscoa, ela é uma festa cristã, ela é uma festa de celebração de perdão, amor e salvação. A Páscoa é um tempo precioso. Mas por conta do comércio, por conta de um desvio, eu não sei porquê, colocaram coelho e chocolate na Páscoa. Apesar de eu gostar muito de chocolate. Existe alguém aqui também que gosta de chocolate? Só 3 pessoas, não acredito. Quem gosta de chocolate aqui, gente? Ah, bom. Mas eu não sei por que entrou o chocolate e o coelho. O que o coelho tem a ver com a Páscoa? O que o coelho tem a ver com a Páscoa? Mas eu também estou feliz, irmãos, e hoje eu fiquei feliz, porque eu percebi que nas redes sociais está voltando. Eu percebi que muitas pessoas estão voltando a falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Eu vi várias mensagens de reflexão sobre a Páscoa. Alguém viu isso? Muitas pessoas compartilhando sobre o verdadeiro significado da Páscoa, sobre a morte de Cristo, sobre a sua ressurreição, e eu louvei a Deus por isso. É como se a mensagem estivesse voltando novamente, o centro estivesse voltando novamente. Mas mesmo assim, eu percebo que hoje muitas pessoas não sabem o que significa Páscoa. E essa palavra de hoje eu quero me dedicar ao Cordeiro, o significado do Cordeiro, o propósito do Cordeiro. Esses dias eu estava no mercado, eu estava na fila do caixa para pagar, e tinha um rapaz lá que estava no caixa, ele estava com um cordão de ouro, daqueles grossos, e uma cruz bem grande assim, ó. É um pessoal aí que gosta do funk, aquele relojão, aquele chapéu, e eu estava na fila e eu fiquei olhando para aquela cruz que estava no peito dele, e logo na hora de eu pagar, eu falei, que cordão bonito, hein? É ouro? Ele ficou todo, né? Logo eu peguei naquela cruz e falei, dá licença, você sabe o que significa isso? E o rapaz que estava na minha frente falou, eu tenho curiosidade de saber o que significa a cruz. E naquele momento Deus já abriu a porta da palavra ali, e a gente já começou a pregar sobre o que significa aquela cruz. Eu falei, essa cruz, pegando o gancho da palavra do pastor Paulo, ela é na vertical e ela é na horizontal, significando a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. A cruz é o altar onde Deus manifestou o seu amor e a sua graça, e onde a justiça de Deus também se manifestou. E ali Deus abriu a porta da palavra, e o pessoal começou a ficar meio com pressa, né? E passar o cartão, e logo tive a oportunidade de ministrar ali para aqueles irmãos sobre o significado da cruz. Muitos carregam ela no peito,
Muitos têm até a cruz pendurado numa parede, mas não entende a sua mensagem. Alguns, quando passam em uma igreja por ser religioso, ou por tradição, ou por costume, logo fazem o sinal da cruz, né? Mas não entende a profundidade, a mensagem, o propósito da cruz. Da mesma forma o cordeiro. Por isso que eu falo, o que o coelho tem a ver? Sendo que o símbolo da Páscoa é o cordeiro. O símbolo da Páscoa é o cordeiro. João Batista olhou para Jesus e diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, se Deus nos permitir, nós aprenderemos um pouquinho de qual é o significado, por que Jesus é o Cordeiro de Deus, por que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Para entendermos isso, é necessário entender o que aconteceu no início. Se podemos resumir o propósito de Deus em 4 fases, seria a primeira fase a criação. Deus criou o homem, criou a natureza, criou o universo para a sua glória, em harmonia. O homem tinha relacionamento com Deus, livre-arbítrio, desfrutava de uma plena comunhão com Deus, mas em Gênesis 3 o homem pecou. Então a segunda fase é a queda. Houve uma quebra de aliança, onde o homem pecou e o homem se separou de Deus. Então, a partir desse pecado, a natureza foi contaminada, o ser humano passou a ser inimigo de si mesmo. Não sei se acontece isso com vocês, você já se olhou no espelho e muitas vezes você ficou em conflito consigo mesmo? Sabe qual é o nosso maior inimigo, irmãos? É nós mesmos, é você mesmo. Porque muitas vezes você quer fazer o bem, como Paulo diz: eu quero fazer o bem, eu sei que eu tenho a consciência do que é certo, eu tenho a consciência do que é correto, mas muitas vezes eu não faço o bem, porque a minha carne é inclinada para o mal, os meus pensamentos são inclinados para a malignidade, a minha mente é uma fábrica de malignidade, de pensamentos maus, porque o homem se tornou inimigo de si mesmo. O homem também se tornou inimigo do seu próximo. Houve um conflito, houve uma quebra de aliança com Deus, de aliança consigo mesmo, de aliança com o seu próximo. Porque o homem pecou, essa é a segunda fase. Logo também o homem se tornou inimigo da própria criação. O caos que acontece hoje, terremoto, tempestades, furacão, todo esse caos que vemos hoje, é a natureza gemendo, irmãos. Porque o Senhor olhou para Adão e disse: maldita é a criação por causa de você. Então a criação passou a ser vítima do pecado. A criação passou a ser vítima do pecado. Em Romanos 8 Paulo diz que a criação geme. Sabe quando você vê um terremoto, quando você vê algo sobre a natureza, algo que está fora do natural, é a criação gemendo, por consequência do pecado, caos, desordem. E Deus estabeleceu então um plano, que é a terceira fase, a redenção. Para que o homem não fosse imediatamente morto, Deus criou um plano. Aí entra a terceira fase, que é a redenção. Um plano de redimissão, de redenção, de resgate. Mas para que isso acontecesse, era necessário então Deus manifestar justiça sobre o pecado. Então Romanos 9, 21 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Os irmãos estão acompanhando? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Romanos 9, verso 21 e verso 22. O sangue, ele tem a capacidade de purificar. Por isso Deus estabeleceu que para a remissão de pecados, para perdão de pecados, era necessário derramar sangue. É aí que entra o cordeiro. Logo quando o homem pecou, o homem quis resolver do seu jeito,
E a Bíblia diz que a partir de então eles tiveram consciência do bem e do mal, e tiveram consciência de que estavam nus, e logo pegaram folhas para se vestir, tamanha a sua nudez, a vergonha. E Gênesis capítulo 3, verso 21, o próprio Deus, então, ele faz o primeiro sacrifício. Um cordeiro foi morto. O Senhor Deus fez roupas de pele e vestiu Adão e sua mulher. Houve um derramamento de sangue pelo próprio Deus. O primeiro sacrifício quem fez foi o próprio Deus. Quando um animal, um cordeiro foi sacrificado, houve um derramamento de sangue, e a pele desse cordeiro veio para cobrir Adão e Eva de uma forma provisória. Por que Deus escolheu o cordeiro? Porque o cordeiro, ou o carneiro, é um animal humilde, é um animal puro, é um animal simples e é um animal inocente. Deus então pega esse animal puro, simples e inocente, e esse animal agora é colocado como uma oferta, como um sacrifício pelos pecados, para que Adão e Eva não morressem. Naquele momento houve uma morte espiritual, mas para que eles não morressem, um cordeiro foi sacrificado, e houve um derramamento de sangue. E o tempo se passou, logo Deus chama Abraão com um propósito. Em Gênesis capítulo 22, Deus faz uma aliança com Abraão e uma promessa para Abraão: Abraão, eu farei de você uma nação grande. Eu farei de você, Abraão, uma nação poderosa, e através do descendente dessa nação eu vou cumprir um grande propósito. Então Deus chama Abraão, e Abraão, ele tinha como hábito, ele tinha como rotina da sua vida sempre sacrificar a Deus, sempre oferecer sacrifício pelo perdão. Em uma certa feita, Deus chama Abraão pela madrugada: Abraão, Abraão. E diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22, que logo Abraão com prontidão diz: eis-me aqui, Senhor. Isso já nos traz, irmãos, uma grande lição. Quando ouvirmos a voz de Deus, é necessário ter essa prontidão de dizer: eis-me aqui, Senhor. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus chama você, Deus fala com você, Deus usa profeta para ministrar sobre você, Deus usa um ministro, Deus usa um louvor, Deus usa instrumentos, Deus usa uma criança, Deus usa uma apresentação para falar com você, mas muitas vezes nós não estamos prontos como Abraão para dizer: eis-me aqui, Senhor. Muitas vezes nós queremos ver se está dentro da nossa agenda a resposta que iremos dar para Deus. Deus te chamou, Deus te entregou um propósito, Deus te chamou para uma obra grande, mas muitas vezes você está aí duvidoso, você está aí perguntando: será se eu tenho tempo? Será que faz parte da minha agenda? Eu vou ver, Senhor, se dá para me te atender. Mas Abraão não, irmãos. Abraão mostrou o que? Prontidão. Abraão mostrou prontidão e diz: eis-me aqui, Senhor. E diz a palavra que Deus falou para Abraão: Abraão, pega esse único filho que você tem, o filho da promessa, e você vai oferecer ele para mim. Você vai lá no Monte Moriá e você vai oferecer o seu filho. Logo Abraão pegou Isaac, irmãos. E Isaac também tinha por hábito fazer o sacrifício. E Abraão pega Isaac e os seus servos. Então eles vão e preparam ali o fogo, preparam ali a lenha, preparam ali tudo para subir ao monte, para oferecer a Deus o sacrifício. Mas de repente Isaac percebe que algo está faltando. E logo no meio da viagem, Isaac olha para o seu pai e diz: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão declara uma palavra profética naquele momento, irmãos. Eu creio que o próprio Espírito Santo usou a boca de Abraão. Ele disse para o seu filho: filho, o cordeiro, Iavé, Jeová Jiré, Deus proverá o cordeiro. Aleluia. Abraão já estava usando a sua boca para declarar algo profético sobre o futuro. Deus vai providenciar o cordeiro. Quando eles chegam ali no Monte Moriá, ali no local onde Deus direcionou, Abraão prepara o altar, Abraão pega a lenha, eles deixam tudo preparado. Então Abraão pega o seu filho Isaque e amarra o seu filho Isaque. Então ele vai consumar aquilo que Deus pediu para ele fazer. E diz a palavra que quando Abraão, Gênesis 22, verso
10, Abraão estende a mão e ele pega o cutelo e ele vai oferecer o seu filho, Isaque. Diz a palavra que o Senhor bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse o Senhor: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhes fará nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho, Abraão. Aplicação para mim e para você. Quem é Isaque, irmãos? Isaque somos nós, que deveríamos ser mortos por causa da nossa vaidade, por causa das nossas mentiras, por causa da nossa hipocrisia, por causa da nossa falsidade, por causa da fofoca, por causa da nossa inimizade, por causa do nosso egoísmo. Nós somos o Isaque que deveria ser sacrificado. Isaque aponta para nós, irmãos. Eu e você, pecadores, mentirosos, adúlteros, hipócritas, egoístas, nós pecadores, nós que quebramos a aliança, nós que desprezamos a Deus. Isaque aponta para nós, e a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, que deveríamos ser mortos pelos nossos delitos e pecados. Mas diz a palavra que quando Abraão tira Isaque ali do altar, ele olha para trás, ali em meio a arbustos, tinha um cordeiro, aleluia. Quem está entendendo? Tinha um cordeiro ali, e logo Abraão pega aquele cordeiro e coloca aquele cordeiro no altar. Então a oferta, o sacrifício pelo perdão é consumado. Aquele cordeiro foi sacrificado e o sangue daquele cordeiro foi derramado. Louvado seja Deus. Quem é esse cordeiro? João disse quando Jesus estava vindo para ser batizado: Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é aquele cordeiro substituto que ficou no lugar do Isaque. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz, no nosso lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz no nosso lugar. Ele é o Cordeiro substituto. O tempo se passou em Êxodo 22. Deus chama então Moisés. O povo está escravo durante 400 anos. Quem conhece essa história? Escravo durante 400 anos, mas Deus fez uma promessa para eles, uma promessa de uma terra, uma promessa que eles seriam livres, uma promessa que eles seriam um povo abençoado. Então ali no auge das 9 pragas do Egito, Deus chama aquele povo e diz para aquele povo: eu quero agora estabelecer para vocês um marco, um novo tempo sobre a vida de vocês. Vocês a partir de hoje serão livres de toda essa escravidão, e vocês vão celebrar isso com uma festa. Foi o próprio Deus, irmãos, que estabeleceu a Páscoa. Então Deus disse para o povo: cada família vai pegar um cordeiro e vocês vão sacrificar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro vocês vão ungir, vocês vão colocar sobre os umbrais das portas das famílias. Então vocês estarão celebrando a Páscoa. Vocês estarão celebrando agora um novo tempo de libertação. Vocês estarão celebrando agora um novo tempo sobre a vida do meu povo. E Deus declarou: quando o anjo passar por cima do Egito, daí vem a palavra Páscoa, que é uma palavra hebraica que significa passando por cima. Quando na 10ª praga, o anjo da morte passaria sobre o Egito para trazer juízo sobre todo primogênito, sobre todos aqueles que estavam debaixo do Egito. O anjo de Deus passaria com a sentença. O anjo de Deus passaria meia-noite para cumprir juízo de Deus. Mas diz a palavra que o Senhor falou para eles: a casa que estiver marcada pelo sangue, isso é muito forte, a casa que estiver marcada pelo sangue, ela será livre da sentença e do juízo de Deus. Então logo eles cumpriram, logo eles
estabeleceram a celebração da Páscoa, a primeira festa, com um novo tempo, com um marco de libertação. E isso aponta para nós também, que estávamos escravos no Egito. O Egito é o mundo, irmãos, que nos escraviza. O sistema do mundo corrompido. Muitos de nós estávamos escravos nesse mundo, sem esperança, perdidos. Eu quero dizer para você, que entrou aqui hoje, Deus te trouxe hoje aqui, para dizer para você que só existe uma maneira de você ser liberto da depressão, da tristeza, de uma vida sem esperança, se você for marcado pelo sangue do Cordeiro. A única maneira, irmãos, de ser liberto não é você ser religioso. A maneira de você ser liberto do juízo, poupado do juízo de Deus, não é se você vem na igreja. Mas a única forma de você ser livre é se você tiver a marca do sangue do Cordeiro sobre os umbrais do seu coração. Se esse sangue for derramado sobre a sua vida, é por isso que os cristãos, nós sempre louvamos a Deus e declaramos: o sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Como diz João, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Logo quando estamos diante de uma situação difícil, e nós oramos e diz: Senhor, nos cobre com o seu sangue. Aleluia. Oh, irmãos, Deus não livrou o povo dele por eles serem simplesmente povo de Israel, não. Deus não livra a pessoa por ela ser simplesmente religiosa, por ela frequentar uma igreja, por ela fazer alguma coisa dentro da igreja. Não. Não é porque aquele povo era bonitinho, porque eles eram inteligentes, porque eles eram experientes. Não. A única forma dos filhos das famílias de Israel serem livres era debaixo da marca do sangue do Cordeiro. Então eu pergunto para você: você tem essa marca sobre a sua vida? Você tem convicção que o seu coração é marcado pelo sangue do Cordeiro? Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer te marcar hoje com esse sangue. Jesus quer te marcar hoje com esse sangue. Deixa Deus te usar. Eu não costumo fazer isso não, mas deixa Deus te usar e fala aí para 3 pessoas: Jesus quer marcar seu coração com o sangue dele. A única maneira daquele povo ser liberto, irmãos, da 10ª praga, a única forma era se eles estivessem marcados pelo sangue. Porque Deus não pode simplesmente te perdoar. Deus não poderia simplesmente liberar aquele povo. A sentença de Deus já foi estabelecida quando cada família pegou o animal e sacrificou. Então o juízo de Deus já foi manifestado sobre o Cordeiro Pascual. O Cordeiro Pascual já foi sacrificado. Então o sangue daquele Cordeiro foi derramado sobre os umbrais das famílias. Os umbrais das famílias, o sangue foi derramado. Então só existe uma maneira: se você for marcado pelo sangue. Só existe uma maneira. Deus não está preocupado com a sua conta bancária. Deus não quer saber quantos diplomas você tem, quanto tempo de igreja você tem. A única forma de você ser poupado é se o sangue do Cordeiro estiver sobre os umbrais da sua vida. Se você entendeu quem é o Cordeiro. Então esse Cordeiro aponta para nós: Jesus é esse Cordeiro. Jesus é esse Cordeiro Pascual. Jesus é a nossa Páscoa. E a Bíblia diz também em Levítico, irmãos, eu vou acelerar aqui, capítulo 16, verso 8 a 10, que Deus declarou para o povo, para o sacerdote, que ele precisaria pegar 2 cordeiros precisaria ser levado ao templo, ao tabernáculo, para ser sacrificado. O primeiro cordeiro era para o sacrifício, o primeiro cordeiro era para ser oferecido para o sacrifício. O segundo cordeiro, olha só, o que a palavra de Deus diz na antiga aliança, que o sacerdote deveria pegar um segundo cordeiro e colocar as mãos sobre esse cordeiro. Quem está prestando atenção? Colocar as mãos sobre esse cordeiro, e o sacerdote ele iria confessar os pecados do povo sobre esse cordeiro. Então esse cordeiro, após essa atitude, após esse ato, esse cordeiro é enviado para o deserto.
que isso representa? Jesus é tanto, irmãos, o cordeiro que foi sacrificado, como esse cordeiro emissário. Esse cordeiro que o sacerdote colocava a mão sobre ele, confessando, transferindo os pecados do povo sobre a cabeça daquele animal. E quando ele estava sendo enviado para o deserto, isso significava o quê? Que os pecados do povo, que a culpa do povo estava sendo levado embora. E Isaías 53 diz que Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus é tanto o cordeiro que foi sacrificado, como também aquele cordeiro que leva sobre si os nossos pecados. Oh, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas estão presas por causa da culpa? A culpa tem trazido doenças. Pessoas que estão presas, neutralizadas, acorrentadas por causa de uma culpa. Não conseguem viver as suas vidas porque carregam um peso talvez de uma decepção, de algo que fez de errado. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Eu tenho uma ótima notícia para você nesta noite. Jesus Cristo te convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O fardo de Jesus é leve. Por quê? Porque Ele já carregou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo, Luiz, que nos traz a paz, estava sobre Ele. As nossas enfermidades, mazelas, pecados, Jesus carregou na cruz. As nossas iniquidades, Deus lançou sobre Jesus. Então Jesus é esse cordeiro emissário que leva a nossa culpa. Jesus quer te libertar dessa culpa que você está carregando durante anos, que está escravizando você, que faz com que você não seja o pai que o seu filho merece, que faz com que você não viva um casamento abençoado, que faz com que você não viva para Deus. Deus nessa noite quer carregar essa culpa. Eu tenho uma ótima notícia para você. Hoje eu vim para te dar boas notícias. Troca esse fardo pesado, porque não dá para carregar, irmão. Tem gente que está carregando um fardo do ódio, não consegue liberar perdão. Deus está falando aqui hoje. E por conta disso a pessoa não caminha. Por conta disso a pessoa não consegue erguer a cabeça. Assim como nós recebemos uma palavra ontem aqui, irmãos, existem dois tipos de pessoa: a galinha e a águia. A galinha tem vista, mas a águia tem visão. A galinha ela só enxerga o que está em sua volta, mas a águia enxerga o futuro, além das montanhas, além das nuvens. Deus quer te dar essa visão, irmãos, de águia, para você enxergar o futuro. Se liberte dessa culpa. O sangue do Cordeiro de Deus tem o poder de te libertar você dessa culpa. Louvado seja Deus. Vou correr aqui em Números 28:4 diz, irmãos, que Deus estabeleceu que o povo deveria, que o sacerdote deveria sacrificar 2 cordeiros diariamente. Quantos cordeiros? 2 cordeiros, um pela manhã às 9 horas e outro às 15 horas. Interessante, né? Todos os dias, pastores, durante o período de Moisés no tabernáculo, e depois o período de Davi no templo, todos os dias, 2 cordeiros deveriam ser sacrificados, menos no sábado. Um pela manhã e outro pela tarde. Um às 9 horas da manhã e outro às 3 horas da tarde. Interessante isso. Jesus é esse cordeiro, irmãos, que limpa os nossos pecados diariamente. Percebeu que quando João olha para Jesus, ele diz assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira. O verbo está no presente. Ele não tirou, Ele não tirará, Ele tira o pecado do mundo. Deus, Ele nos liberta todos os dias da presença do pecado. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos libertou da condenação do pecado. Agora, diariamente, Ele nos liberta da presença do pecado, do poder do pecado sobre as nossas vidas. Ele é esse cordeiro que tira os nossos pecados diariamente. Não importa o que você fez antes deste culto, irmão. Não importa o que você fez antes deste culto. Isaías diz, capítulo 1, se eu não me engano, verso 18: pode apresentar diante de Deus as suas razões. Apresenta.
Vamos conversar como se Deus olhasse para mim. Vai, apresenta para mim quais são os seus pecados. Quais são as suas razões para você querer viver afastado de mim? Apresenta. E a palavra diz que o sangue de Jesus é como escarlata, vermelho como carmesim. O sangue de Jesus Cristo pode pegar todos os seus pecados e transformar eles em brancos como a neve. É esse texto mesmo? Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. É por isso que a igreja ela sempre canta assim, ó: alvo mais que a neve. Aleluia. Se deste mais alvo que... Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Interessante que na última Páscoa lá estava Jesus Cristo no Monte Calvário, o monte de Deus, o altar do sacrifício, e diz a palavra que pelas 9 horas da manhã ele foi levantado ali no Calvário, e das 9 horas da manhã até as 15 horas Jesus esteve ali pendurado, o cordeiro que tira o pecado do mundo, nas 9 horas da manhã e às 15 horas. Aponta para Jesus, irmãos. Jesus é esse cordeiro. Isaías 53 verso 7 diz que ele é o cordeiro que foi imolado. Ele é esse cordeiro que foi imolado, que leva os nossos pecados, que leva as nossas culpas. A psicologia, irmãos, não pode tirar essa culpa de você. O dinheiro, uma viagem, tudo isso é bom. Quem gosta de viajar aqui, eu amo viajar, mas tudo isso não pode trazer paz para o seu coração. Tudo isso não pode trazer um carro novo. Louvado seja Deus, é bom ter um carro novo. Eu comprei um carro esses dias aí, aquela chave assim boa. Tem um carro aí, não sei de quem é daqui da igreja, irmão, que não precisa nem de chave, é só colocar assim o dedo assim. Tem outro carro que os irmãos chegam aí, quando eles chegam perto do carro, o carro fala: boa noite, senhor. É bom sim, apesar que o seguro é alto e PVA também. Aí passa aquela emoção, logo vem o IPVA, eu falo: meu Deus, é tudo isso mesmo? Será que isso aqui é de Deus? E logo fala: o sangue de Jesus tem poder. Tudo isso é bom, mas não pode trazer sobre a sua vida, não pode limpar a sua culpa, não pode resolver o seu problema. Tem gente que acha que o casamento vai resolver seu problema em casa. Oh, quando eu casar, meus problemas estão resolvidos. Oh, aí fica aquela esperança. Olha, tem gente que está aí recebendo. Quando eu casar, meu Deus do céu, tudo vai mudar. O céu vai ficar mais colorido, a terra será plana, não haverá carneia, eu viverei de amor em amor. Aí passa a semana da lua de mel. E essa lua, ela não é tão mel assim. Ela não é tão doce assim. Aí logo vem as coisas que todo casal tem: a toalha, a escova de dente e essas outras coisas que existem dentro de uma casa. Esses conflitos. E logo você percebe: esse casamento não me trouxe tanta felicidade assim. Sabe por quê? Porque você está tentando achar no casamento sentido para a sua vida. A gente é tão insatisfeito, irmãos, que a gente compra um tênis. Depois de alguns dias, logo a gente fica tão enjoado desse tênis. A gente é tão insatisfeito que a gente compra uma calça, uma roupa. A gente come uma comida. Quantas vezes eu me arrependi, irmãos? Com fome eu vou e entro nesses restaurantes da vida. Aí depois, quando eu vejo aquela conta, irmão, eu falo: Jesus amado, como eu agi pela emoção.
Tem mais alguém aqui que já agiu pela emoção, irmão? Por quê? Porque essas coisas não nos preenchem, porque essas coisas não resolvem a nossa vida. Só Jesus pode trazer sentido para a sua vida. Só Jesus pode trazer sentido para a sua vida. Seu problema não é dinheiro, seu problema não é a casa própria, seu problema é o pecado. Meu problema é o pecado. E só existe uma maneira de resolver isso. E Jesus está falando nessa noite: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vou encerrar essa palavra hoje correndo lá para Apocalipse capítulo 13, verso 8, que diz assim: e adoraram de todos os que habitam sobre a terra, e cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. O propósito de Deus, a quarta fase, é restaurar todas as coisas. Deus, ele tem como finalidade trazer tudo na visão do propósito original, de como era no começo, antes do pecado. Então, Deus não foi pego de surpresa. Antes de Deus criar os céus e a terra, antes de Deus criar a natureza, antes de Deus criar o sol, antes de Deus criar os luminares, antes de Deus criar as estrelas, o homem, o firmamento, Deus, como diz Abraão, já havia providenciado o Cordeiro. O Cordeiro, irmão, já havia sido preparado antes da fundação do mundo. O Cordeiro já havia sido preparado antes da fundação do mundo. Lá na cruz do Calvário, Deus transferiu sobre o seu Filho Jesus os nossos pecados. Sobre Jesus foi transferido os nossos pecados. E Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que é santo se fez pecado por nós. Aquele que é puro se fez pecado por nós. Gálatas 3,13 diz que aquele que é santo, Deus também lançou sobre ele a nossa maldição. Então ele se fez de maldito por amor de mim, de você. Aquele que é o mais belo entre os milhares, irmãos, porque se existe algo, acredito que é precioso, é a face de Jesus. Como diz uma canção antiga: queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo muito lindo. E um dia verei, o verei face a face. Irmãos, eu desejo contemplar a face do meu mestre. Não é como pintam nos quadros. Ele que é o mais belo entre os milhares, a qual os anjos olham para ele e constantemente dizem que ele é santo, santo, santo. E Apocalipse diz que o rosto dele brilha como o sol ao meio-dia. Mas diz Apocalipse, diz Isaías capítulo 53, verso 2, que olhávamos para ele e não víamos beleza alguma, porque ele se tornou feio. As marcas, as bofetadas, os murros, as chicotadas que foram derramadas sobre Jesus, pegou sobre o seu semblante e transfigurou o seu semblante. Então ele se sujeitou a isso por amor de nós. Por amor de nós. Quando Deus chamou Abraão, irmãos, para que Abraão fosse provado, Deus estava manifestando a Abraão o que ele iria fazer. Quando Deus chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, vai lá e leva o seu filho, Deus estava sinalizando para aquilo que iria acontecer na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo, o Rei e Senhor, iria se esvaziar de toda a sua glória e esplendor, iria se humilhar, iria se tornar servo, iria se sujeitar a essa terra. Então ele nasceu, o Deus se fez carne e habitou entre nós.
Essa mensagem, irmãos, ela treme o meu coração. Essa mensagem, ela me traz esperança. Essa mensagem é que dá sentido para a minha vida. Eu não me canso de pregá-la. Eu não me canso de pregá-la. Para isso eu nasci. Para isso eu nasci. Esse Deus que se fez carne, Ele habitou entre nós, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus falou para Abraão: Abraão, vai e ofereça o seu filho em sacrifício. Mas quando Deus diz a Abraão: Abraão, não faças isso, Deus poupou o filho de Abraão, Isaque, mas Deus não poupou o seu filho. No lugar de Isaque, diz a palavra em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Apocalipse 5 diz, João, quando teve a visão da glória de Deus preso na ilha de Pátimo, e eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E diz a palavra, verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler. Esse livro é o livro do segredo de Deus, o livro dos propósitos de Deus, o livro que fala sobre a restauração de todas as coisas. Por isso que João chorava. E diz a palavra aqui que o anjo olhou para João e disse, um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E eis que eu olhei para o que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto, e veio e tomou o livro e da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante dele, do cordeiro, tendo eles harpas e salvas, que são as orações, como o ouro, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Irmãos, nós iremos cantar este cântico quando também estaremos diante do trono de Deus e contemplando o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. E ouvi toda criatura dos que estão no céu, na terra, todos terão que se dobrar, todos os presidentes, reis, poderosos, todos terão que se dobrar diante do Cordeiro de Deus. Todos terão que se dobrar e se prostrar diante do Cordeiro de Deus e dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. E a minha palavra para você nessa noite é que Deus te chama para que você se prostre diante dele em amor. Porque se você não se prostrar diante dele em amor, você terá que se prostrar diante dele em juízo. Não é tempo de ficar perdendo tempo, irmãos. Não é tempo de ficar distraído. É tempo de se dobrar. É tempo de se dobrar diante de Jesus. Ele é o Cordeiro de Gênesis 3 que foi substituído no lugar de Adão. Ele é o Cordeiro de Gênesis 22 que foi sacrificado e morto no lugar de Isaque. Ele é o Cordeiro de Êxodo 22 que foi sacrificado por Israel como Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro que Isaías diz em Isaías 53 que foi morto por toda a nação. E Apocalipse, ele é o Cordeiro Pascual que foi morto por toda a terra. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você crê nessa verdade, eu te convido, fica de pé e aplauda esse Cordeiro, aplauda esse Deus. Aleluia. Diante dele estamos aqui nesta noite.
A mensagem foi anunciada. Agora quem vai agir é o Espírito Santo na sua vida. Só você pode se prostrar, irmão. Ninguém pode fazer isso por você. Assim como a Rebeca, é o Espírito Santo quem toca. É o Espírito Santo. Por mais que eu ensine os meus filhos, é o Espírito Santo que toca. É uma decisão pessoal. É uma ação de Deus e uma ação do homem. É uma ação de Deus e uma ação do homem. Então nesse momento, querido, você pode ter, nessa noite de Páscoa, o maior encontro da sua vida com Deus. Nessa oração. Vem cá o ministério de louvor. Desarme de toda preocupação, irmão, e lance sobre Jesus suas culpas. Lance sobre Ele suas culpas. Deixe de lado toda a religiosidade. Um dos grandes problemas dessa geração é a religiosidade. Sabe, eu tenho orado a Deus dizendo: Senhor, que a placa da igreja, que a instituição, que os cargo pastoral, que os ministérios, que a organização não atrapalhe o teu agir. Tem muitas pessoas que dão mais ouvido à tradição da igreja do que à própria palavra. E ao invés da instituição te ajudar a te aproximar de Deus, ela te afasta. Então quer um conselho para você? Se renda. Abra o seu coração. Entregue a sua vida a Ele. Deixa o sangue dele te purificar. E a partir dessa noite o seu nome está escrito no livro da vida. E você ter convicção de que o seu coração é marcado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos, meu queridão. Meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo está nessa casa. O Espírito Santo está falando com você desde o início. O Espírito Santo usou as crianças para ministrar sobre você, sobre nós. Qual é o propósito da vida? E qual é a forma de sermos salvos? Salvos de nós mesmos, salvos da culpa, salvos do pecado. É através do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto por mim. Adore esse Cordeiro. Diga a Ele nessa noite. Diga a Jesus nessa noite quanto você o ama. Tudo Ele deu. Aleluia. Por mim. Digno é o Cordeiro. Vamos celebrar a ceia? Que foi morto. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. Riquezas, sabedoria, honra, glória, poder, domínio, somente a Ele. Para isso nascemos, para a glória dEle. Para isso nascemos, para louvor da glória dEle. Para isso nascemos. Por mim.
declare: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro que foi morto. aleluia. Aleluia, Rei pra sempre. Aleluia, louvores a Deus. Aleluia, Salvador e Rei, cantaremos. Sabe, eu quero encerrar nessa noite dizendo para você: que Jesus não é apenas o cordeiro que foi morto, ele também é o leão da tribo de Judá. Ele foi morto, na sexta-feira da Páscoa ele foi morto. Mas a palavra de Deus diz, em Mateus 28, que no domingo pela manhã, que dia? Fala pro irmão, domingo, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado, domingo. Domingo é o dia da esperança. Na sexta-feira, pastor, da Páscoa, foi o fim. A morte de Cristo é o fim de uma vida de pecado, de uma vida sem Deus. Mas o domingo de manhã é o início de uma nova vida. Domingo é o início de uma nova vida. E nesse domingo de Páscoa, eu quero dizer para você que Deus tem vida nova para você. Deus tem vida nova para você. Sabe como tem aquela... Segura aí o som, por favor. Como tem aquela tecla no computador de reiniciar, no celular também. Quem já reiniciou o celular aqui? Quem já reiniciou? Tão pesado o celular, tanta foto, que você aperta ali para reiniciar. O domingo aponta para o reinício de Deus na nossa vida, irmão. Eu quero dizer para você que Deus tem vida nova para você. Sua vida, irmãos, não se resume, nossa vida não se resume apenas na sexta-feira. A sexta-feira foi um dia difícil, a sexta-feira foi um dia de luto, mas logo pela manhã de domingo, as melhores notícias do mundo veio de um túmulo vazio. Logo pela manhã de domingo, diz a palavra, Carlos, que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu quero dizer para você, eu estive lá em Jerusalém, e na porta do túmulo de Jesus está escrito em inglês: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Um dos lugares mais visitados de todo o mundo, irmãos. Se você ir no Morumbi, onde morreu Ayrton Senna, no túmulo de Ayrton Senna está escrito: aqui jaz Ayrton Senna, foi o rei da Fórmula 1. Se você ir em Meca, lá na Arábia Saudita, onde está Maomé, que é o profeta do islamismo, lá está escrito: aqui jaz Maomé. Se você ir na China ou na Índia, onde enterraram o Buda, um grande homem, mas está escrito: aqui jaz Buda. Todos esses grandes homens. Se você ir na França, onde enterraram Allan Kardec, está escrito: aqui jaz Allan Kardec. Mas a diferença do cristianismo, irmãos, que não é uma religião apenas. A diferença do cristianismo é que nós servimos um Deus que estava morto, mas que ressuscitou. Lá em Jerusalém o túmulo dele está vazio, aleluia. E ele profetizou e ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Todos aqueles que crerem pela fé, o seu coração passa a ser morada do Senhor através do poder do Espírito Santo. E é isso que nós celebramos aqui, irmãos. Nós celebramos aqui a ressurreição de Jesus, não apenas a sua morte, mas a sua ressurreição. Nós não estamos aqui no funeral, irmãos.
Nós não estamos aqui num funeral apenas triste porque alguém que nós amamos muito morreu. Não, essa noite é uma noite de celebração. Essa noite é uma noite de esperança, de alegria. Essa noite é uma noite que mostra para você sentido. Essa noite é uma noite de louvar a Deus, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem nos abençoado, porque Ele tem levado todos os dias as nossas culpas, Ele tem nos pegado no colo muitas vezes, Ele tem cuidado de nós. Então essa noite é uma noite de esperança, essa noite é uma noite de celebração, essa noite é uma noite de alegria. Por quê? Porque o Corinthians ganhou? Não. Por quê? Porque o São Paulo perdeu? Não. Por quê? Porque eu sou rico? Não. Por quê? Porque eu tenho um carro novo? Não. Porque o meu Jesus Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou, temos esperança, louvado seja Deus. Então eu convido você que já é batizado nas águas, que entregou sua vida para Jesus, vamos celebrar a ceia do Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, eu quero apresentar, Senhor, diante do Senhor, os elementos da ceia nessa noite especial de Páscoa. Apresentar, Senhor, ao Senhor, Deus, o vinho que representa o teu sangue derramado na cruz, e o pão que representa a sua carne que foi cortada por nós, ó Deus. Ó Pai querido, e celebramos o amor nessa noite, celebramos a esperança, celebramos, ó Deus, nessa noite, a nossa salvação e redenção, a nossa restauração, Pai. E fazemos isso, Senhor, como ordem que o Senhor nos deu até a sua volta. Fazemos isso, Senhor, como igreja. Fazemos isso porque o Senhor nos ordenou que nós deveríamos nos reunir e todas as vezes fazer isso em memória do Senhor até a sua volta. Consagra esse pão, consagra esse vinho. Nessa hora, Pai, o suco da uva, ó Pai, nós apresentamos ao Senhor, porque iremos participar da sua mesa em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir para a igreja neste momento. Querido, não se sinta culpado, não se sinta menosprezado. Se Deus tocou no seu coração agora, você pode participar da mesa. Você pode pegar o pão. Não se sinta culpado, não se sinta menosprezado. Pastor, eu não posso, pastor, eu sou indigno. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que não existe uma pessoa neste lugar digna. Não existe uma pessoa neste lugar digna de pegar o pão e de pegar o cálice. Sabe por quê? Porque nós somos alvos da graça de Deus. E graça é favor imerecido. Jesus Cristo já pagou o preço. É por isso que temos a esperança e a liberdade de participar da ceia do Senhor. Amém? No nome de Jesus. Enquanto isso nós estaremos louvando. E aproveite esse tempo para orar, para entregar sua vida a Ele, para buscar a presença dEle, para pedir para Ele trabalhar na sua vida, para pedir para Ele cuidar de você, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, aleluia, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu quero dizer que eu estou muito feliz nessa noite de estar junto com os irmãos aqui, estar junto com o Luiz, com a sua esposa, com a família do Kaique, o Washington, sua esposa. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, de estar em comunhão com vocês nessa noite. Muito feliz de receber você, que entrou aqui pela primeira, segunda vez. Deus já abençoe sua vida. Sabe, o que nos une é o sangue de Jesus Cristo. E por causa do sangue de Jesus Cristo nós somos irmãos. Nós somos irmãos, somos filhos de Deus. Todo aquele que recebe Jesus passa a ser filho. Não tem classe social,
não tem gênero, não tem grego, judeu. Todos agora podem ser participantes dessa mesa, desse amor, dessa graça. A única diferença é se você vai entregar a sua vida a Ele, se você vai se render a Ele, se você reconhece que Ele é o Cordeiro de Deus, se você é marcado pelo sangue desse Cordeiro. A diferença é essa, mais nada. Não existe cargo eclesiástico, não existe diferença de tempo de igreja. Essa palavra é um discipulado. Não existe diferença de tempo de igreja. Não existe diferença se eu faço parte da família do pastor ou não. Não tem diferença porque eu fiz teologia ou não, porque eu fui em Israel ou não. Não há diferença. Diante da cruz, Luiz, o terreno é plano. Lá no Calvário, lá no Monte Calvário, o terreno é plano, significando que todos diante de Deus são iguais. Não há diferença. Não há diferença. Por isso eu quero louvar a Deus essa noite de festa, de comunhão, de celebração, pela sua presença neste lugar. E se você sentir no coração de fazer parte dessa família, nós estamos com os braços abertos para receber você. Se você sentir vontade de se batizar, teremos todo o prazer de, assim como a Rebeca, num culto de domingo ou num culto de ceia, descer você as águas aqui como foi feito, simbolizando a sua morte para uma vida sem Deus e uma nova vida em Cristo. Se você sentir o desejo de nessa noite dizer assim: pastor, eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, teremos a alegria de orar por você aqui no final do culto. Amém, pastores? Teremos a alegria de orar por você aqui no final do culto. Pastor, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós teremos o prazer de orar por você, abraçar você e dizer para você: vamos servir a Jesus, vamos caminhar juntos. E eu tenho uma palavra para você que está aqui hoje. Eu não conheço uma pessoa, irmãos, que entregou a vida para Jesus de verdade e se arrependeu. Você conhece alguém? Você conhece pastor? Conhece Sandro? Pastor Rogério, você conhece alguém que entregou a vida para Jesus e se arrependeu? Eu não conheço, mas eu conheço muitas pessoas, irmãos. E quando Jesus bateu na porta do coração, rejeitou e hoje vivem uma vida de destruição. Eu conheço muitos filhos que foram embora e hoje vivem uma vida triste. Mas eu conheço também muitos filhos que reconheceram que estava no pecado, que levantaram os olhos para os céus e disseram: pai, eu quero voltar para casa. Quero voltar para casa. Eu conheço. E sabe o que diz a palavra em Lucas 15? Que o pai estava com os braços abertos para receber o filho pródigo. O pai está com os braços abertos para receber você nessa noite. E nós teremos o prazer de, no final do culto aqui, depois da ceia, orar por você. Orar por você, orar pela sua vida, e através desse dia de hoje, um reinício acontecer, um reinício acontecer na sua vida, uma nova vida, um novo livro agora, não com páginas rasgadas, mas com páginas em branco, para Deus escrever uma nova história. Sempre há tempo, irmãos, sempre há tempo, sempre há esperança, sempre há esperança. E hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque Ele vive. Pastores, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Mas eu bem está nas mãos
do meu Jesus que vives. Ficou alguém aqui sem pegar o pão, sem pegar o cálice? Levanta a mão que alguém vai levar para você, um obreiro. Amém? Diz a palavra, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, Paulo dizendo que o Senhor Jesus, na noite que foi traindo, ele pegou o pão, ele deu graça, ele partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês pegarem do pão e do cálice, vocês estão anunciando, proclamando a minha volta, proclamando a minha morte e ressurreição e a minha volta. Essa mensagem de hoje, irmãos, essa celebração é uma pregação para você, é como uma trombeta dizendo para você que Jesus está voltando, que Jesus está voltando. Toda vez que em algum lugar nessa terra a igreja se reúne, seja em uma igreja como a nossa aqui, seja em uma casa, seja em uma caverna, como muitos irmãos estão na Arábia, em países que o evangelho não pode ser pregado, como no Egito e tantos outros, seja em uma caverna, ou seja, como meu irmão Jair, que deve estar neste momento no seu trabalho também pela internet. Se você está aí em casa, não importa, todas as vezes que alguém pega esse pão e esse cálice, é como uma trombeta anunciando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E assim como Ele veio, irmãos, Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? No nome de Jesus. Então, vamos nesse momento participar do pão e do cálice em nome de Jesus. Uma oportunidade de participar da sua mesa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus. Aleluia, 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 Aumente o volume da sua voz, declare aleluia, 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 aleluia. Assim terminamos essa noite, Senhor, de celebração, dizendo ao Senhor aleluia, dizendo ao Senhor glória, louvor e adoração. Assim terminamos essa noite, Pai, celebrando o Teu amor e a Tua graça,
Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por mais uma chance de vida. Muito obrigado, Jesus Cristo, pelo teu amor. Muito obrigado pela esperança, pela vida, pela saúde, pela nossa família. Muito obrigado, Jesus, pelas suas bênçãos derramadas sobre nós. Muito obrigado pelos nossos filhos. Muito obrigado, Jesus, pela proteção. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa igreja. Te agradecemos pelas famílias aqui. Te agradeço pelas libertações. Te agradeço pelos milagres, ó Pai, que aconteceram nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Pode levantar suas mãos bem alto aos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para todos sempre. Quem crê, diga: Deus abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite para você. Uma ótima semana. Vai debaixo da paz, debaixo da graça. Uma noite abençoada, uma semana de vitória. No nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença, tá? Deus abençoe. Você que entrou aqui pela primeira vez, se possível, deixa seu telefone conosco. Nós queremos entrar em contato com você, amém? Nós temos uma cantina ali fora também. Se você sentir de participar ali, comprar alguma coisa, Deus abençoe. Não esquece seu filho, vai buscar sua criança lá, tá? Deus abençoe. Muito obrigado, Washington, muito obrigado, a família, Deus abençoe. Luiz, muito obrigado, Luizão. Mais uma vez, Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe.